Padre Lara, não comungo, estou no segundo casamento, pedi a anulação do primeiro casamento, sinto falta da comunhão. Que fazer? Então, começar primeiro por esclarecer aqui as palavras. Pedi a anulação, tecnicamente o casamento não se anula. Anula, parece um jogo de palavras, mas é importante a gente esclarecer bem as coisas. O matrimónio entre dois batizados, que foi rato, ou seja, foi livre, consentido, e que foi consumado com o ato próprio dos esposos, o ato conjugal, é absolutamente indissolúvel. Esta é a fé católica. Quem é que ensinou isto? Jesus de Nazaré. Já ouviram falar, não já? Pronto. Jesus fez alguns ensinamentos sobre o matrimónio. No tempo dele, Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio. E tu, que dizes, Jesus? E Jesus disse, foi por causa da dureza do vosso... No princípio, não era assim. Ou seja, isso não é o plano que Deus quer. Deus tolerou isso. Fechou o olho. Às vezes as mães fazem isto. Também a gente aguenta um bocadinho, não é? Para não ir logo entrar a matar. Mas não é esse o plano inicial de Deus. E depois Jesus diz, a mulher que deixar o marido casar com outro, comete adultério. O marido deixar a mulher e casar com outra, comete adultério. Comentário dos apóstolos. Mestre, se essa é a condição do homem, o melhor é não se casar. Ou seja, eles perceberam que Jesus estava a fazer um ensinamento exigente. Exigente. O casamento é uma coisa séria. Ó, Sr. Padre, mas eu ouvi dizer que a minha vizinha, eu já vi tantas pessoas que foram lá ao bispo, ao tribunal eclesiástico e que obtiveram a anulação. Não, a anulação não é possível. Agora, há muitos casos, já vou explicar porquê, em que a Igreja intervém para perceber se existiu alguma vez casamento. Uma coisa é haver casamento e depois correu mal, o Benfica não foi campeão, ele zangou-se, fugiu de casa. Pronto. Mas no dia do casamento ele queria se casar. Então aquele casamento é válido. Outra coisa é quando existem indícios, motivos para suspeitar que provavelmente, ou que aquele casamento pode não ter sido válido. Né? E como o casamento é uma coisa séria, a Igreja intervém com muito cuidado e há um processo de nulidade matrimonial, não é de anulamento. Anulamento é existe e eu paro. A nulidade é, vamos ver se existiu ou não existiu. Fui claro? É diferente. E o que é que pode levar um casamento a não existir? Parece que se casaram, foi à igreja, ela tinha vestido, tinha vela, tinha flores, tinha os anjinhos com as alianças, o coro cantou lindamente e o casamento foi nulo. O padre falou muito bem, até foi o padre Miguel que foi lá, não está cá. Um igual. E foi tudo uma maravilha, o copo d'água foi ótimo, e o de vinho também, mas suspeitamos que motivos, vou dar alguns básicos. Por exemplo, há alguém que casa, mas que não tem intenção de se casar para sempre, até à morte. Eu caso-me, deixa cá ver se isto corre bem. Se correr mal, eu separo-me. Se no dia do casamento essa é a atitude, o casamento é nulo, não te casaste. Parece que te casaste, mas não te casaste. Eu caso, mas não quero ter filhos. Então para que é que te casas? Não é? Eu caso, não quero ter filhos. É nulo. Eu caso, mas vou ter assim umas escapadelas. O seu padre sabe, não é? A gente não somos de aço. Se no dia do casamento eu tenho essas intenções, é nulo o casamento. Não quero ser fiel à minha esposa. Se isso acontecer, se eu conseguir mostrar que no dia do casamento isso aconteceu, então é nulo. Outro, estou grávida, os meus pais disseram, é melhor casar. Eu não queria muito, não queria nada, mas lá casei. É nulo.
certo? E depois há uns mais difíceis de determinar, hoje que se calhar são a maior causa, que é as pessoas que se casam, mas que não têm bem noção, imaturidade e responsabilidade do que é que estão a fazer. A gente às vezes vê isto, sobretudo os padres que estão nos casamentos, não é? A gente vê aqueles pombinhos, eles não têm noção do que é que estão a fazer. E então, às vezes, isto chama-se a incapacidade de assumir as obrigações do matrimónio. Por exemplo, uma pessoa de uma imaturidade tal, de uma irresponsabilidade tal, que, no fundo não sabe o que é que está a fazer. Outras coisas que também às vezes acontecem, uma pessoa que tem escondeu do noivo alguma coisa muito essencial. Por exemplo, tenho uma tendência homossexual e quer casar-se, porque dá jeito de casar-se por algum motivo, não é? Ou até se quer casar, sinceramente. Mas quer dizer, não pode esconder isso da noiva ou do noivo. É uma coisa muito importante. Portanto, se um tentar enganar o outro, não é? Então isso também é motivo de nulidade. Não houve casamento. E hoje, infelizmente, isto acontece bastante. Não sei quantificar, só Deus saberá. Mas acontece. Estes exemplos que eu dei, como vocês percebem, são coisas que acontecem. Houve um caso agora que eu conheci há uns tempos, que umas pessoas que eu conheci veio-se a perceber que a noiva, antes do casamento, já tinha um caso com o patrão. E as amigas, antes do casamento, já lhe diziam: não vais casar, quer dizer isto. Quer dizer, toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Não é? E ela casou. Eu, por acaso, até estive no casamento e parecia tudo muito bem. Mas, no fundo, já corriam muitas vozes, antes do casamento, do que é que estava a acontecer. Não é? Acho que o patrão tinha alguns trocos. Enfim, a história da humanidade é muito parecida, não é? São sempre as mesmas histórias. Enfim, e o outro noivo, nem por isso. Tinha uns sapatos mais rotos do que... Enfim. E por isso é que, se repararem no processo de casamento, quando o pároco prepara os noivos, há todo um grande cuidado da Igreja para ver se existem estas disposições mínimas para ser válido o casamento, que senão estamos a brincar com coisas sérias demais. Os sacramentos são coisas santíssimas, não são santas, são santíssimas. Não é para brincar. Não é para brincar. E hoje isto, infelizmente, acontece muito. Há pessoas que vão à missa e vão comungar e não deviam comungar. Há pessoas que se vão confessar e não estão arrependidos. E já nem sabem bem o que é confessar-se. Estamos a brincar com coisas santas. Cuidado, cuidado. Deus não andou contigo na escola. É preciso ter cuidado e manter as distâncias. Deus é Deus. Portanto, comporta-te com o devido amor, respeito, reverência que Ele merece. Com o santo temor de Deus. Já ninguém sabe o que é. Mas voltando à pergunta, não comungo. Estou no segundo que pedi a anulação do primeiro. Portanto, pedir a anulação não é possível, pediu a nulidade. Sinto falta da comunhão. O que fazer? Então, agora eu diria que já pôs o processo da nulidade. O que eu digo às pessoas que estão nesta situação, digo assim, 2 ou 3 conselhos muito simples. Primeiro, eu se fosse assim não arriscava, porque há pessoas que põem o processo, continuam a viver em pecado, ou seja, tendo relações maritais, sexuais com uma pessoa que não é o seu esposo ou a sua esposa, ou seja, pecado grave contra o 6º mandamento, e ficam à espera, a pôr velas à Santa Bárbara, para que o processo de nulidade venha a dizer que, afinal, elas estão solteiras. Né? E depois, se vier o processo, eu logo me caso, etc. Esta é a melhor atitude? Não. Esta é um pecado. Eu estou no pecado, deixa cá ver se isto escapa. Né? Se arranjamos... O que é certo? O que é... Mas às vezes não se arranja muito melhor que isto. É a tal história. Depois cada caso é... A gente não pode obrigar ninguém. Jesus não obrigou ninguém. Jesus mostrou a estrada.
e depois, quem quiser, toma a sua escolha. Mas a estrada certa é largar o pecado. O pecado nunca é necessário. Às vezes as pessoas vêm-me com esta conversa: ó, padre, teve mesmo que ser. A gente às vezes até peca sem querer. É mentira, não é possível pecar sem querer. É preciso querer alguma coisa de mal. Se não quiseres nada de mal, não pecaste. O problema é este, é que a gente tenta justificar o pecado. Naquele caso teve que ser. Não, se voltasses atrás, devias escolher de outra maneira. Disseste uma mentira. Se voltasses atrás, agora depois da confissão, o que é que devias fazer? Devias dizer a verdade. Ou devias dizer: olha, é segredo, não te posso dizer. Ou não te metas na minha vida. Porque há coisas que devem ficar escondidas. Às vezes as pessoas mentem para guardar segredos. Não é preciso. Jesus diz: seja ao vosso falar sim, sim, não, não. O que vem mais disto vem do maligno. Então, o que é que eu aconselho às pessoas? Sair do pecado já. Eu digo a elas: olha, quero ir para o céu? Quero. E quero ir para o céu? Quero. Então, olha, se quiserem confessar-se, é muito fácil. Deixam de cometer o pecado, ou seja, estão a viver juntos, passam a viver separados. Podem ser amigos? Podem ser amigos. Mas ser amigos é uma coisa, viver maritalmente é outra. Estão a ver? Podem ser namorados? Não. Até prova em contrário, são um homem casado ou uma mulher casada. Presume-se o vínculo. Tecnicamente é assim que se diz. Presume-se o vínculo. Até prova em contrário, se a pessoa casou na igreja, presume-se que é casada. Uma pessoa casada pode ter um namorado? Não. Não pode. Mas as minhas amigas todas da ginástica dizem-me: ele não te merece, tens que arranjar outro, és muito nova. Não é? Ou estou a inventar coisas? E, portanto, a gente vai na onda. Não. O céu vale tudo. Portanto, o primeiro passo é sair do pecado, arrepender-nos. Às vezes não é só fazer o que o padre diz porque o padre diz, é perceber: isto magoou Jesus. Olha para a cruz, doeu, os teus pecados doeram. Há muita gente que não percebe isto. Doeram muito a Jesus. Portanto, o melhor é parar de pecar. Faz pouco sentido eu pegar numa lança, espetar a lança na barriga aqui de uma pessoa qualquer e depois dizer-lhe, ao mesmo tempo, eu peço desculpa. E o outro, então se calhar podias tirar a lança. Não é? Nós às vezes fazemos isto com tantas coisas, estranhamente. Quer dizer, nós estamos a continuar no pecado e ao mesmo tempo não sabemos o que é que queremos. Não, o que tu estás a fazer magoa Jesus. Portanto, o pecado acabou-se. E pronto, podemos ser amigos? Podemos ir ver o Benfica juntos? Podemos ir ver, não sei o que, rezar o terço juntos? Devemos. Não é? Podemos ir à missa? Podemos. Não é? Só não podemos pecar. É muito simples. Podemos ir andar de bicicleta? Podemos. Tudo o que não for pecado, podemos. Podemos ir ao encontro de Fátima da Canção Nova? Podem e devem. Não é? E depois já se podem confessar. Se largarem o pecado grave, já se podem confessar, porque no fundo era aquilo que eu dizia, é preciso tirar a lança para pedir desculpa. Não faz sentido eu ir-me confessar e não querer parar de magoar Jesus. Seu padre, olha, eu estou a viver junta. Pronto, então está arrependida. Não, isso não. Agora, não é? O seu padre sabe, não é? Não, então, mas se quiser pedir perdão a Jesus, tem que parar de magoar Jesus. O arrependimento é necessário para o padre poder dar a absolvição. Sem arrependimento, Deus quer perdoar, mas o meu coração está fechado ao perdão de Deus. E então digo-lhes, pronto, então agora são amigos, até enquanto o processo está a correr, já se podem confessar hoje e já podem ir à missa e comungar hoje, na missa da tarde. Está resolvido o problema. Né? E o processo, agora rezam, vão a Fátima, não sei o quê, e seja o que Deus quiser. O que nós queremos não é o que me dá jeito, queremos a verdade. O que me dá jeito é a verdade. Não é o que verdadeiramente me dá jeito é que a Igreja investigue com cuidado e se foi nulo, que eu saiba que é nulo. Se foi válido, que eu saiba que é válido. E eu preparo as pessoas para os dois desfechos. Eu digo-lhes, se vier que é nulo, Deus seja louvado. Se vier que está casado, Deus seja louvado. E agora, sou padre, o que vai ser de mim? Eu sou nova, eu tenho 25 anos e sou tão bonitinha
E agora? E agora vou-me santificar, vou ser uma santa nestas circunstâncias difíceis em que a vida me colocou. É a tal história, não me vou fazer de vítima, vou amar a Deus, servir a Deus e os meus irmãos naquelas circunstâncias difíceis que Deus me colocou. E não é o fim do mundo. E vou ser muito feliz com a graça de Deus. E isto vale para quem teve um acidente, sei lá, magoei-me, um acidente de trabalho e parti uma perna, e fiquei sem uma perna. E agora? E agora vou-me santificar só com uma perna. E vou ser muito feliz com a graça de Deus. Nós não conseguimos impedir, digamos assim, que nesta vida o mal, de alguma maneira, não nos toque na pele. A boa notícia é, com a graça de Deus, tudo o que nós vivemos e sofremos serve para a nossa união com Deus. A cruz não te afasta de Deus. Vou repetir, porque tu foges da cruz. Não precisas de fugir. A cruz não te afasta de Deus. Pelo contrário, se tu abraçares a cruz com o mesmo amor que Jesus abraçou, com fé, a cruz vai ser uma espécie de microfone. Aumenta, amplifica o amor de Deus em ti. Isto é fácil de ouvir. Eu percebo aqui. Chega ali fora, alguém me pisa o sapato. A gente esquece tão rápido. Que a cruz não, o problema não é... A cruz ajuda-me a amar mais, a encher-me de Deus. Há muitas histórias. Os santos ajudam-nos também nisto, porque os santos, no fundo, têm as reações que nós não temos e que gostávamos de ter, não é? Uma vez, Jesus, São João da Cruz, como sabem, um santo carmelita, há muitas pessoas que perguntavam, o que é esse trapinho aí, castanho, que o senhor tem aí? Chama-se Escapulário de Nossa Senhora do... Eu achei que era bastante óbvio, mas por os vistos não é muito. Pronto. Mas isso é muito grande. Pois, este é que é o verdadeiro escapulário. Os outros pequeninos são a mesma coisa, mas numa versão, digamos assim, mais prática. Mas essencialmente é a mesma coisa. Então, São João da Cruz, um santo carmelita, uma vez Jesus falou-lhe, teve várias experiências místicas, não é? E Jesus disse-lhe, perguntou-lhe, João, o que é que tu queres? O nome já diz muito, João da Cruz. João, o que é que tu queres? O que é que tu queres? E João disse a Jesus, quero mais sofrimentos, mais tribulações, mais por ti. Não sei quantos de nós íamos ter esta reação, eu a começar por mim, eu não gosto muito também, eu prefiro ter uma vida serena e tranquila. Não é? Todos nós, não é? Mas é por termos fé, por termos pouca fé. No fim, é por a nossa fé não ser muito grande. Se a nossa fé crescer, nós olhamos para a cruz com outros olhos. Não é? Alguns mártires dão este testemunho heroico, não é? Quando a cruz bate à porta, quando eles são condenados à morte, em vez de desesperarem, começam a cantar, começam a louvar a Deus por serem dignos de tão grande honra. E nós, se nos dissessem, agora a cadeira elétrica, e eu, que vai ser de mim? Enfim. Portanto, estar numa situação difícil, ter uma cruz, nunca foi, nem há de ser, um obstáculo à tua união com Deus. Pelo contrário, a gente vem aqui e pede a Deus muitas graças, mas eu vou-vos dizer uma má notícia para vocês, mas aos olhos do céu é o que Deus quer, que é o que vos convém. Se Deus curar essa doença que tu vieste aqui hoje, vai vir outra cruz. Senhor Padre. Portanto, a gente vai se ver para o ano. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar que nesta terra não é o céu. O céu não é agora, nós não percebemos isso. De alguma maneira o céu antecipa-se. Por exemplo, na missa. Na missa estamos no céu. Na comunhão, etc. A gente tem uma espécie de aperitivo do céu aqui nesta terra. Mas há imensas coisas que nos lembram que não estamos bem. Que isto não é bem aquilo para que eu fui feito. Eu tenho dores, eu tenho sofrimento. E se lembra-te que
existe uma vida com um V grande. Existe a vida. Jesus fala disso, sobretudo no Evangelho de São João. Se não comungardes a minha carne, não tereis em vós a vida, que é sempre a vida eterna para São João. Essa vida já começa, por exemplo, com a comunhão, mas no fundo, a libertação plena do mal só no... Até lá, se alguém quiser ser meu discípulo, toma a sua e siga-me. Não há outra volta a dar. Não conheço nenhum santo que tinha uma vida sem cruz. Nenhum. Não conheço, até hoje. Se houver algum, vocês dizem. Os nossos queridíssimos São Francisco e Santa Jacinta Marto tiveram uma vida fácil? Nossa Senhora teve uma vida fácil? São José teve uma vida fácil? São Pedro teve uma vida fácil? São Paulo? Tu vais ter uma vida fácil? Se seguir Jesus não vais, mas vale a pena? Vale? O prémio é o... Vamos embora.